paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 4, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, Grandes Cartas para Nós, tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição desta semana, a questão da fé na Carta aos Hebreus. Vamos fazer a leitura diária desta quarta-feira, que se encontra na primeira epístola de João, capítulo de número 5, verso de número 4. Leamos a palavra de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, meus irmãos, como temos visto nessa lição, temos aprendido com muita clareza, que devemos viver por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Devemos ter fé em Cristo. Devemos estar sempre ligados com o Senhor. Devemos estar cada dia mais perto dele, buscando a sua presença. Porque somente se nós entregarmos a nossa vida de coração a Deus, se nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, se nós seguirmos os seus estatutos, seguirmos os seus desígnios, se fizermos de acordo com a vontade dele todas as coisas, se seguirmos o exemplo de Jesus quando esteve aqui na terra, mostrando que tudo é possível, mostrando que podemos fazer todas as coisas, podemos estar nesta terra, podemos estar vivendo aqui nesta terra, e mesmo assim podemos estar com a nossa vida diferenciada com Deus. Podemos estar ligados com o Senhor, como Jesus nos deixou o exemplo. E ainda Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar, para levar as nossas orações aos céus, com gemidos inexprimíveis ao Pai. Ele deixou o Espírito Santo, ele deixou a sua palavra, a palavra de Deus. Porque os três testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não crê no testemunho que Deus deu no seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A esta vida está em seu Filho. Porque Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, nessa terra, para que tivesse uma morte de cruz, derramasse seu sangue na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser salvos, ser limpos de todo pecado, para que pudéssemos estar cada vez mais perto do Pai, através do Espírito Santo que nos ajuda, nos auxilia. Não temos uma outra questão a não ser termos fé, confiar em Deus, fazer as boas obras ao qual Jesus nos deixou as lições. Jesus nos mostrou que tudo é possível, que não é pelo fato de estarmos aqui que não vamos conseguir fazer a vontade de Deus, mas Deus nos deixou tudo. Deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar. Ele já deixou tudo preparado, depende só de nós. Vamos levar em conta o sacrifício que Jesus passou nesta terra, tudo que ele passou, as aflições, as dores, até chegar à morte de cruz. E por que nós não podemos nos sacrificar também para fazer a vontade de Deus? Para que não venhamos fazer aquilo que agrada a nossa carne, mas sim fazer o que agrada ao Espírito.
aquilo que faz com que o espírito cresça e a carne diminua. Por que não podemos fazer esse sacrifício, esse pequeno sacrifício, de poder fazer a vontade de Deus, de fazer com que o nosso espírito esteja mais alicerçado do que a carne? Porque ainda teremos um prêmio maior no final de tudo. A nossa vida eterna, a nossa salvação, o nosso galardão com o Pai. Pensamos e reflitamos nisso. Pensamos qual grande foi o sacrifício que Jesus fez pela nossa salvação, para pagar a nossa dívida do pecado que era imensurável, que não teríamos como pagar. Mas Jesus foi abrir mão de tudo para fazer por nós. Porque nós também não podemos abrir mão de muitas coisas para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade. Que Deus vos abençoe.